Vamos lá, nesse vídeo a gente vai aprender como engajar com seus seguidores no Instagram. Então, e vai ser um vídeo passo a passo. Você vai saber quais são os principais passos para engajar o seguidor no Instagram. E para fazer isso, primeiro eu tenho que te falar como que funciona. Vou até mostrar para você aqui, ó, essa pessoa que me falou. Leandro, já comecei a aplicar ontem mesmo e olha isso, 3.000 respostas em um único story. Gente, eu não tô falando 5 respostas, são 3.000 respostas. E olha só, ela teve 11.000 visualizações no stories dela, 3.000 responderam, mandaram uma mensagem para ela, né? Ó, ela até botou, tô com o dedo até doendo de tanto responder direct. Ainda bem que você avisou para só fazer no dia que você tiver mais tempo. Cuidado com isso aqui que eu vou te ensinar hoje, porque senão sua vida vira um inferno. Ó, até esse aqui botou. Acho que vocês deveriam ser advertidos pelo Ministério da Saúde. Não consigo dormir com tanta mensagem, tô até com ler de tanto responder. Aumento de 124% em contas alcançadas, mais de 43% no engajamento, né, usando essas coisas que eu tô te ensinando. Ó, outra aqui, ó. Foi sensacional, acho que não vou nem dormir de tanta mensagem. E a foto do Instagram dela aqui explodindo de mensagem. Então, funcionar? Funciona. Agora, vamos pro passo a passo. A primeira coisa que você tem que entender é a minha técnica aqui, que eu chamo de SSRR. Por que é SSRR? Porque o Instagram tem 4 coisas. 2 delas são para você conseguir seguidor. E 2 delas são para você relacionar com o seguidor que você tem. Então, Reels, que são aqueles vídeos de no máximo 90 segundos, eles são bons para você conseguir seguidor, para você viralizar. Então, ela tá dentro do S é de seguidor. Então, Reels serve para quê? Para ganhar seguidor, para viralizar. Não adianta você tentar criar um Reels com conteúdo maravilhoso, porque, cara, não vai para quem já é seguidor seu, para gerar valor. Não, cara, o Reels é para ele estourar a sua bolha, para você... Eu fiz, por exemplo, um Reels recentemente, estourou minha bolha lá. Era um Reels que eu brincava com a galera que tem TDAH, eu tenho. Bateu 1,3 milhões de seguidores, de views. Me trouxe milhares de seguidores aquele Reels. E o outro são os carrosséis. Carrosséis, eles também funcionam para você ganhar seguidor. Se você faz um carrossel com dicas legais, com coisas interessantes. Uma vez eu fiz um carrossel também muito legal sobre os personagens do mundo do marketing digital. Vou deixar o link aqui também para vocês verem. E aquilo ali viralizou, porque eu tinha um monte de piada e tal, e eu ganhei também milhares de seguidores com aquele carrossel. Ele também é para seguidor. Então, Reels e estáticos, os carrosséis ali, eles vão te servir para seguidor. E Stories e Live vão servir para relacionamento. Então, ele vai servir para que o cara que já te segue continue tendo contato dia após dia com o seu conteúdo. Ele vai te conhecer melhor, vai conhecer melhor o que você tem, melhor a sua personalidade, melhor o seu tipo de produto. Ele vai literalmente ficar mais viciado em você. Você é viciado em algum influenciador digital aí, que você vê todo dia? Então, porque ele usa o Stories. É difícil você ser viciado em um cara de Reels, é raro, né? Então, basicamente o Stories é para relacionamento, as lives longas também, porque live é longa, você fica ouvindo uma pessoa por 40 minutos, é quase que um podcast. Quando você ouve uma pessoa por muito tempo, você se relaciona mais com ela, tá? É muito bom para vender também esse de relacionamento. Nesse vídeo mais especificamente, eu vou falar sobre uma estratégia de stories, de relacionamento. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo só sobre Reels, um só sobre os carrosséis, um só sobre lives e assim por diante. Mas esse aqui a gente vai falar mais de stories, beleza? Combinado? A primeira coisa que você tem que entender, e o passo 1 aqui, é como é que funciona para que o número de pessoas que vejam os seus stories aumente. Então, como é que funciona? Para o maior número de pessoas ver seus stories, você pega o Instagram aqui, ó, e você abre o Instagram, o que vai acontecer logo de cara aqui? Vai aparecer as bolinhas. De quem que são as primeiras bolinhas que aparecem aqui? As primeiras bolinhas são das pessoas, de 2 tipos de pessoas. Ou as que você mais vê no dia a dia. Cara, todo dia você vê aquela pessoa porque você gosta dela, então ela vê que você vê todas, vai em todas, dá do início ao fim. É como se fosse uma taxa de retenção. Talvez até aquela que você procura ativamente. Você vai lá no search, procura. Normalmente ela vai estar aqui no início. E a outra é aquela que o público em geral, não você só, mas outras pessoas que não você estão engajando muito, vai para a bolinha lá da frente. Então, se você segue o Tirolipa, eu, por exemplo, gosto de seguir, acho o Tirolipa engraçado, eu sigo o Tirolipa. Se você segue o Tirolipa e você vê tudo do Tirolipa, gosta e tá vendo o tempo todo, a bolinha do Tirolipa vai estar ali na frente para você. Mas, eventualmente, tem um cara lá que eu sigo, Tim Ferriss. Eu sigo o Tim Ferriss também. Só que eu não vejo tudo que o Tim Ferriss publica.
Então a bolinha do Tim Ferriss vai lá para trás. Como é que o Tim Ferriss consegue colocar a bolinha dele aqui para frente mesmo sem eu gostar muito do conteúdo dele, mesmo sem... Você sabe qual que é a manha? Nesse vídeo você vai aprender essa manha. Porque a primeira manha, você ser o tiro lipo, você tem que ser muito engraçado, muito carismático, ter um dia muito legal, ser um grande artista, um grande comunicador, um grande humorista, uma parada assim, beleza. Às vezes você que tá aí desse lado não é isso, então não adianta pra você. Agora, se você é o Tim Ferriss, que tem um conteúdo legal, quando você publica, você quer, mesmo sem ser esse grande influenciador, aparecer lá na frente, mais gente usar, o que você tem que fazer? Não é eu tenho que gostar do seu conteúdo. Você, Tim Ferriss, tem que fazer com que as primeiras poucas pessoas que já te seguem, para alguém aí vai aparecer, elas engajem com esse seu stories. Se o seu stories tem muito engajamento, se o seu stories, muitas pessoas respondem uma enquete, ou enviam um direct, ou mandam uma reação, mesmo que eu não siga o Tim Ferriss, a bolinha dele vai lá pra frente pra mim. Por quê? Porque o Instagram vai falar assim, todo mundo que tá vendo o Instagram desse cara tá interagindo. Então pode ser que o Leandro, mesmo que não esteja seguindo o Tim Ferriss, também ache isso interessante. Então, essa é uma estratégia fura-fila. Você vai entrar na frente de todo mundo, mesmo sem essa pessoa ter assistido todas as outras pessoas que estavam na frente. Por quê? Porque a rede social está identificando que tem algum movimento estranho lá, ela vai botar você na frente de todo mundo. Como você faz isso? São dois jeitos. Você vai usar as regras do algoritmo do Instagram e as regras do algoritmo do ser humano. São duas coisas diferentes, né? Então, o algoritmo do Instagram, ele vai usar o humano que está ali do outro lado. Mas ele vai prevalecer ações numéricas, dados. Por exemplo, quantidade de pessoas que mandaram direct. Por exemplo, quantidade de pessoas que responderam uma enquete. Por exemplo, quantidade de pessoas que viram stories e voltou, por exemplo. Então, se você viu um stories e pausou, por exemplo, pausou por algum motivo, a rede social vai falar, caraca, mano, esse cara parou pra ver porque ele gostou, vamos exibir pra mais gente? Ou então ela vai falar, caraca, muita gente respondeu esse direct, então pode ser que seja bom. Ou então, caramba, muita gente respondeu essa enquete, então essa enquete parece que é relativamente relevante. Então, sabendo disso, o que você deveria ter que fazer? Você vai fazer mais enquetes, vai pedir para as pessoas mandarem direct ou vai pedir para a pessoa voltar nos stories. Faz sentido? Ah, Leandro, mas até aí, nenhuma novidade. Agora vem a novidade, o fator humano. Se eu chego e gravo um stories, você vai ouvir minha dica aqui. Leandro, faz o seguinte, tem um que é clássico, não sei se você já viu esse, você segue muita gente, educados mandam bom dia. Já viu uma dessas assim? Sabe quem é que vai mandar bom dia? Ninguém, porque o cara, meu irmão, vai se fuder, esse cara só quer engajamento. Ou então assim, o que você prefere? O feijão por cima do arroz ou o arroz por cima do feijão? Cara, é muito bobinho, não gera valor, não tem sentimento. Então você tem que saber o algoritmo, que agora você já sabe, só que você também tem que saber o fator humano. Sabe o que o humano gosta? Chuta, o que você acha que o humano gosta muito? O humano gosta de reclamar. Você que é ser humano, gosta de reclamar. Então, se ao invés de você falar assim, educados respondem, você pega algum tema que é relevante para sua comunidade e pede para ele desabafar. Por exemplo, eu peguei uma vez num stories meu e publiquei o print de uma pessoa que falou que o marido não estava ajudando no empreendedorismo. Ela, meu marido não colabora, ele fica falando que não vai dar certo, fica mandando eu procurar um emprego, fica falando para eu cuidar dos filhos, para eu deixar de besteira. E eu falei para as pessoas, cara, o que você acha dessa situação? Isso também acontece na sua vida? Publica aqui a sua história que eu vou repostar ela. Caso você não queira, eu vou deixar você como anônimo. E o que a pessoa queria? Ela queria desabafar, ela queria reclamar, ela queria botar pra fora. E eu fui publicando várias histórias das pessoas que me mandavam. Eu dava o print, a pessoa falava, meu marido também, separei do meu marido. A pessoa ia lá e contava a história dela. Só que eu fiz um stories assim, sabe quantas respostas teve nesse stories? Assim, era tipo 1.200 pessoas mandando. Por isso que aquela menina no início do negócio lá falou que tinha 3.000 respostas. Aí eu ia lá e publicava a história daquelas pessoas e repostava. Dava o print, publicava, dava o print, publicava. Então eu tinha muito conteúdo, eu nem precisava ficar criando conteúdo, as pessoas que criavam conteúdo pra mim, né? Nesse dia, a menina falou pra mim assim, Leandro, pelo amor de Deus, para de publicar. Já era de noite, eu comecei a fazer isso, era 11 horas. Porque eu tô viciada, as histórias são muito interessantes, eu passei por uma coisa parecida, eu quero dormir e você não para de postar. Cara, o Instagram deixou aquela pessoa vidrada naquele conteúdo. Então eu não tava usando só o algoritmo pedindo pra pessoa, me manda um direct porque eu preciso engajar. Eu tava pelo contrário, me manda um direct porque você do outro lado precisa botar aí pra fora. Muda muito.
outro jogo. Isso é só uma das coisas que faz. Quer ver um outro fator humano? Sabe o que o humano quer? O humano quer recompensa. Ele quer algo de graça. Sabe o que eu faço muito? Eu sou um bom redator, eu me considero um bom redator. Então eu pego e falo pra pessoa assim, cara, escreve o início de um anúncio seu, o meu público gosta de anunciar, né? Tem um público que trabalha com marketing, que eu vou reescrever ele pra você. O que você acha que aconteceu? Muitas pessoas mandaram pra mim, ou seja, naquele dia eu recebi 300, 400 directs, e quando eu recebo 300, 400 directs, o que o algoritmo fala? Bota ele na frente da fila de todo mundo lá, a bolinha do Leandro vai estar em primeiro, independente se você gosta dele ou não, isso aqui é muito relevante. E aí o que acontece? As pessoas mandavam pra mim os anúncios delas, eu dava o print e reescrevi o anúncio muito bem. Teve um aluno meu que ensinava emagrecimento, sabe o que eu falei pra ele fazer? Tira a foto do seu prato de comida que eu vou avaliar quantas calorias tem, quantas proteínas, o que pode ser substituído por um objetivo seu. Então, me mostra o seu prato de comida e o seu objetivo, se é ganho de peso, hipertrofia, emagrecimento. O que acontece? As pessoas iam lá, cara, almoçando, tirando o café da manhã, jantando, tirava a foto, mandava pra ele. Cara, imagina um inbox desse cara com milhares de fotos chegando. Quanto mais direct chega, o que acontece? O Instagram bota ele no topo da fila. E aí ele vai gerando conteúdo de valor para aquelas pessoas e não fica aquele conteúdo chato de Instagram, sabe? E as pessoas querem ser avaliadas por o cara que ela segue, por um profissional. Quanto mais avaliação você manda, mais uma pessoa que nem tava afim de mandar, mandou. Teve uma aluna minha que fez disso sobre amamentação, você acredita? Foi lá e fez sobre amamentação e, cara, deu muito certo. Quer ver um outro também que o ser humano é? O ser humano é muito curioso. E aí, teve uma vez que eu entrei numa briga, numa treta, e eu só falei assim, eu gravei um stories e falei assim, fiz um stories, olha, eu não gosto de confusão, não gosto de treta, mas hoje eu me meti em uma, resolvi até gravar um vídeo pra explicar o que aconteceu. Quando for às 18 horas eu publico. Cara, olha que loucura. Eu já tinha um vídeo na mão, eu podia publicar ali na hora, mas eu esperei para as 18 horas. Pra quê? Pra galera ficar ansiosa. Sabe o que aconteceu? O que você acha que todo mundo me perguntou naquele direct? O que aconteceu? Você tá bem? Conta, publica logo. Quando deu 18 horas e eu soltei o vídeo, o que você acha que aconteceu? Todo mundo voou no vídeo, porque eu usei um fator humano. Então, isso é interessante. Outra coisa que é legal para você entender como engajamento é que você não tem que se preocupar com o engajamento do dia, mas você tem que se preocupar com o engajamento do ano. Você não tem que se preocupar quantos views o seu story está dando. Você tem que preocupar o seguinte, quantas pessoas assistem meu stories todos os dias? As mesmas. Porque às vezes você faz um pico lá, o Instagram muda alguma coisa, e um dia dá 30 mil, e depois você volta, no meu caso lá, meu Instagram bate 30, 45 mil views. Pô, mas às vezes eu faço algum boom que ele bate 60, 70 mil. Pra mim é bom? Mas é interessante pra caramba? Não. Eu tô muito mais interessado em todo dia meus 35 mil. Por quê? Porque esses caras é como se eles estivessem lendo um livro meu ou assistindo um documentário da minha vida, um documentário do meu conteúdo, a conta gotas. Todo dia ele assiste um pouquinho. Isso é muito mais interessante do que ele me assistir o tempo todo, porque ele tá o tempo todo renovando. Quem não é visto não é lembrado. Então ele tá o tempo inteiro renovando a atenção que ele tem sobre mim. Então isso é muito importante você entender que esse é um jogo de fazer a pessoa te seguir todo dia e não de ter um hackzinho para aumentar o boom. Por quê? Porque o que vai fazer a pessoa comprar os seus produtos, você ter poder de influência sobre ela, é ao longo do tempo ela gostar de você e não do nada um monte de gente te vê e depois parar de te ver. Então, fuja dos hacks e tente dos hacks de algoritmo só. Você sempre agora, a partir de hoje, você vai lembrar. Toda vez que você pensar em Instagram, é algoritmo mais fator humano. Não é só hack de algoritmo. Algoritmo mais fator humano. Eu dei para vocês aqui alguns fatores humanos. Desabafo, recompensa e curiosidade. Sabe o que eu fiz ao longo da minha vida? Eu cataloguei mais de 37. E eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador um aplicativo em que tem tudo catalogado e quando você for criar os seus stories, você pode usar esse negócio catalogado. Caso você queira ter acesso a esse aplicativo e ao meu curso de Instagram, que ensina as 4 coisas, ensina a relacionar, vender e aumentar a sua base de seguidores, você pode adquirir esse produto aqui, que chama Stories 10x. Dá uma olhada aqui, se você clicar aqui para criar uma sequência de stories, tem todo o curso que ensina, né? Mas o aplicativo você vai criar uma sequência, você dá o nome dela, sequência de recomendação de livro. Vai dizer que você quer vender um livro de algum parceiro, ou um livro seu, ou alguma coisa. Estou só dando um nome aleatório. Quando você for criar o seu Stories, ele está criando aqui a sequência, né? Você tem que botar aqui a data,
o tipo de sequência, se é uma sequência de cadência alta, qual que é o tema. Aí você vai clicar aqui em gerar as stories, ele vai gerar os stories para você aqui dentro e você já vai ter os fatores humanos e os fatores de algoritmo já quando você cria a sequência aqui. Depois, só você publicar no seu Instagram. E aí você vai ter um Instagram viciante. Então, quando você vier aqui, ó, na sequência, olha só que massa. Tem os dispositivos aqui que são combustível extra, hot seat, meta coletiva, cultura de resultado, pânico pelo conteúdo, ative a notificação, BI apurado, identidade do comunicador, desabafo, que foi o que eu falei para vocês, nomes esquisitos, espetacularização, microinfluência, tarja de curiosidade, 7 erros, diário, crítica, link oculto, levante a mão. Tem 38 dispositivos para você, ao longo do tempo, deixar as pessoas muito engajadas. Vocês viram os resultados que eu mostrei para vocês de quem está usando esse tipo de estratégia de Instagram, que, na minha opinião, é uma das mais poderosas da internet hoje em dia. Cara, quem tá usando isso aqui? Todo mundo que é grande no marketing digital tá usando. Wendel Carvalho usa, Pedro Sobral usa, Érico Rocha usa, Kátia Damasceno usa, eu uso, a Psy Mama usa, Luciana Sebra usa, Tio Uli usa. Cara, todos os gigantes do marketing digital, de alguma maneira, estão usando esses dispositivos para aumentar o engajamento no Instagram deles, aumentar as vendas no Instagram deles, para aumentar o número de seguidores no Instagram deles e para criar essa comunidade que deseja cada vez mais o conteúdo no Instagram deles. Então, se você também quer o seu Instagram bombante, bombado, estourando, clica no link que está na bio aqui do meu perfil, que lá tem um vídeo que ensina mais ou menos como é que funciona a minha teoria aqui do Stories 10x, e seja bem-vindo, e é muito baratinho, vale a pena, vale cada centavo. E esse é o tipo de coisa que você aprende hoje e usa hoje. Por exemplo, hoje mesmo, se você quiser testar, você pode testar o do desabafo aí. Pede para a pessoa desabafar e duvido que seu Instagram não estoura hoje. Só que você está testando 1, 2 ou 3 coisinhas que eu ensinei aqui. E se você tivesse 38 à sua disposição e usando da maneira certa, do jeito certo, na ordem certa, na intensidade certa, aí você estoura, amigão. Então é isso, o vídeo de hoje foi como você engajar o seu Instagram. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, tem alguma dúvida, se você quer pedir um outro vídeo para eu criar aqui sobre outro assunto, clica no link que está aqui abaixo para você estourar o seu Instagram, tá bom? Muito obrigado e vamos nessa.